Terapeuta natural. Você já ouviu do seu cliente ele falar que ele vai preferir ficar com o medicamento do que fazer um tratamento terapêutico com você e melhorar a saúde dele de verdade? Eu já ouvi e tenho certeza que você também já ouviu isso. Mas a verdade é que a maioria dos nossos clientes, eles não têm a noção das implicações disso. Parece mais fácil porque a indústria vende essa facilidade quando a gente fala de medicamentos, obviamente, vende essa pílula mágica e a gente aprende a gostar e a acreditar nessa pílula mágica, mas a verdade é que tudo tem um custo, tudo tem um preço. Talvez o seu cliente não saiba que mais de 20 mil pessoas morrem por ano por causa do uso indevido ou do excesso de uso de medicamentos. E esse é o nosso papel, o papel do enteroterapeuta vir e mostrar para ele esses dados, mostrar para ele essas informações e mostrar para ele as implicações dessa decisão que ele está tomando. E mostrar também que a enteroterapia dá para ele resultados muito efetivos, tratando na raiz e com 4 sessões, ou seja, muito melhor do que a medicação artificial. 15% dos brasileiros sofrem com enxaqueca e a maioria dessas pessoas que sofrem com enxaqueca, isso segundo um estudo, elas têm muitos problemas de relacionamento com a família e de problemas no trabalho. Porque, minha gente, pensa comigo. Quem é que tá feliz com dor o tempo todo? Quem é que tá feliz com aquela enxaqueca que não te deixa nem olhar para o lado, que muitas vezes você precisa ficar num quarto escuro? Ninguém vai estar feliz, e é óbvio que os relacionamentos vão ser prejudicados. Só que presta atenção nos números. 15% da população brasileira. 15%. É bastante coisa, gente, tá? Ó, a insônia afeta 73 milhões de brasileiros. Essa semana eu tive uma mentoria com as alunas e uma das alunas estava falando justamente sobre isso. Stephanie, aqui no meu trabalho, todo mundo tem problema com sono, todo mundo quer resolver o sono. Olha só, então veja se falta cliente. Né? A terapeuta fala assim, mas eu não tenho cliente, eu não consigo cliente. Olha só o número, olha só quantas pessoas precisando. Então, tem cliente de sobra, tá? A gente precisa da abordagem correta. Ó, mais da metade dos brasileiros tem algum tipo de doença crônica, principalmente hipertensão, problemas na coluna, depressão e diabetes. Gente, mais da metade dos brasileiros tem doenças crônicas. Aonde que é a raiz das doenças metabólicas crônicas? É no intestino. Nós sabemos, né? Se você não sabe, está sabendo agora, porque você está participando aqui da hora da enteroterapia, e a gente vai atacar isso bem a fundo lá na jornada, que a raiz da maior parte dos problemas de saúde, principalmente os problemas de saúde mais graves que a gente enfrenta hoje em dia, começam lá no intestino. Então, se mais da metade dos brasileiros sofrem de algum tipo de doença crônica, aqui tem muito mercado para o enteroterapeuta. Porque é a base da nossa terapia, é a base da nossa técnica, é aqui que a gente trabalha. Gente, esses números aqui é só para mostrar, existe muito cliente. Então tem mercado. E cada vez mais as pessoas precisam de cuidados naturais e cada vez mais elas querem se cuidar de formas naturais. Eu já vim falando isso nas lives, né, na hora da enteroterapia da semana toda. Né? Todos os dias aqui eu venho falando, trazendo dados, mostrando isso para vocês. Então, o que às vezes falta? Falta um pouco de estratégia do terapeuta, de entender o negócio dele ali, ó, como um negócio. Então, pegar essas informações que eu trouxe aqui para vocês e levar para as redes sociais, criar conteúdo, ajudar o cliente a entender que esse problema que ele tem, você tem a solução para ele. Então, cliente tem de monte, não dá para reclamar. O nosso inimigo comum,
não é o terapeuta do lado. Ai, Stephanie, mas tem muito terapeuta na minha cidade. O terapeuta da sua cidade não é o seu inimigo comum. O seu inimigo comum é a indústria. É a indústria farmacêutica que vem e ela vai ludibriar esse cliente, fazendo ele acreditar que o produto dela é a melhor solução. E não é. Esse cliente, inclusive, pode estar correndo risco aí de piorar a saúde dele, de intoxicar ainda mais o corpo dele e de piorar esse problema, muitas vezes até risco de vida. Que eu já falei aqui esses dados para vocês. Então, quanto mais a gente levantar essa bandeira do tratar na raiz, do tratar de forma natural, né, a gente vai mostrando para o cliente que existem sim outras opções, que ele não precisa ficar recorrendo ao medicamento artificial.